Querido Deus e amado Pai que estás nos céus, nós te louvamos nesta manhã e bendizemos o teu santo nome, porque até aqui o Senhor nos ajudou. E por isso dizemos Ebenezer. Também queremos expressar nessa manhã que nós estamos alegres neste dia, porque muitas coisas o Senhor tem feito em nosso favor. Nós não merecemos do Senhor nada, mas o Senhor nos agraciou com a morte de Jesus na cruz do Calvário, nos dando o direito de retornar ao lar, retornar aos teus braços de amor, Senhor, porque Jesus é a ponte que nos liga ao céu. E é baseado nessa esperança e nessa certeza que nós te pedimos perdão pelos nossos pecados. Pecados por pensamentos, palavras e também pelos nossos olhares e pelas nossas ações. E nesta hora, imploramos ao Senhor o poder do alto, o poder para todos os nossos recém-batizados, Senhor. Pedimos por todos os estudantes da Tua Palavra, na classe bíblica, nos aventureiros, nos desbravadores, os jovens, Senhor, os adolescentes, que a nossa igreja seja reavivada pelo poder que advém do trono da Tua graça. E agora a Tua palavra vai ser aberta. O Teu servo, que o Senhor escolheu, autorizado pelo Espírito Santo, ele fale agora. Que a voz seja dele, mas as palavras sejam do Senhor. Que nós em reverência ouçamos a voz de Deus e que nesta hora nós possamos receber uma porção grandiosa do Espírito Santo, porque queremos descer essas rampas, Senhor, mas queremos descer melhores do que subimos aqui hoje. Nós te imploramos esses favores e já te agradecemos, em nome de Jesus, amém. Bom dia a todos, feliz sábado. Hoje nós temos o privilégio de termos conosco aqui o irmão Luiz Cláudio. Ele é da igreja de Santa Mônica, é ancião ainda? No momento não, licenciado, mas já foi ancião há bastante tempo. Que Deus te abençoe e que Deus te use nessa manhã, Luiz Cláudio. Obrigado, irmão Nunes. Agradeço, acima de tudo, a Deus pelo privilégio, a oportunidade de estar com os irmãos aqui na igreja Adventista Sétimo Dia de Santa Fé nessa manhã. Agradeço a direção da igreja, na pessoa do irmão Nunes, que me estendeu o convite. Mas o que nós somos sem Deus, né? Quais as oportunidades que nós temos? Nenhuma. Nós vamos meditar. Eu vou fazer uma oração, mas antes eu gostaria de meditar com os irmãos. Se os irmãos quiserem abrir as Bíblias em Salmo de Davi, Salmo 24, para nós meditarmos na palavra nessa manhã. Em sequência nós faremos um estudo da palavra.
Salmos 24. Salmo de Davi. Ao Senhor pertence a terra e tudo que nela se contém, o mundo e os que nela habitam. Fundou a ele sobre os mares e sobre as correntes a estabeleceu. Quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? O que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à falsidade, nem jura dolosamente, este obterá do Senhor a bênção e a justiça do Deus da sua salvação. Tal é a geração dos que buscam a face do Deus de Jacó. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor, forte e poderoso, o Senhor, poderoso nas batalhas. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. Curve suas frontes, vamos falar com Deus. Oramos a Ti, Senhor, porque o Senhor é o nosso Deus forte e poderoso. O Senhor é o Deus poderoso nas batalhas. O Senhor é o nosso Rei da Glória. E nós, Pai, nos apresentamos diante da Sua santa presença, porque nós queremos ser tal qual escreveu Davi, aquele que não jura dolosamente, aquele que é puro de coração. Para tanto, Pai, eu clamo ao Senhor que neste momento o Senhor perdoe os nossos pecados. Perdoa as minhas falhas, Senhor, perdoa os meus pecados, para que eu possa ser digno de estar diante da Sua santa presença. Perdoe as falhas e os pecados de cada um dos Seus filhos que aqui nessa manhã está, para que ele possa ser digno de estar diante da Sua santa presença, Pai. Nós estudaremos agora a Sua santa palavra, Pai. E eu suplico ao Senhor, Pai, que nós possamos ter os nossos ouvidos abertos para ouvir uma voz que vem do alto, Senhor. Que o nosso caráter, o nosso coração, a nossa mente possa estar preparada para receber, aceitar e praticar o que o Senhor tem a nos ensinar nessa manhã. Sabemos e reconhecemos que não existe dignidade em nós, Pai. Portanto, nós oramos no nome do Senhor Jesus Cristo, o nosso Messias. Amém, Senhor. O Evangelho é de Lucas, e o capítulo é 5. Lucas, capítulo 5. Veja o que havia acontecido aqui, irmãos. Pedro era pescador profissional. Existe alguém aqui que é pescador profissional? Eu não sou pescador profissional. Existe alguém aqui que pesca? Gosta de pescar? Gosta de pescar? Gosta de pescar? Gosta de pescar? Irmãos, eu também não gosto de pescar, nunca pesquei, não tenho paciência. Eu passo lá, chegando em casa, vejo as pessoas lá na praia, às vezes de noite, tarde da noite lá, sentado, uma vara lançada no mar, e o sujeito lá sentado na cadeira. Eu falo, Senhor amado, o que o sujeito está fazendo? Às vezes está frio, um vento, vem aquele vento sul assim, entrando, e a pessoa sentada lá, olhando para a vara. Senhor, lá sentado pescando. Pesca é algo que a pessoa tem que saber fazer. Parece ser tão simples, né? Mas tem que saber pescar, tem uma técnica, as pessoas têm que saber o que estão fazendo. E Pedro, irmãos, era pescador, mas ele não era qualquer pescador não, ele era pescador profissional. Pedro vivia de pesca. A família dele era sustentada pela pesca. A comida era colocada no seu lar pela pesca. As contas eram pagas porque ele pescava. Então a profissão de Pedro era pescar, ele era pescador profissional. E nessa manhã que o evangelista Lucas relata, Pedro era um profissional, uma pessoa frustrada. Por quê, irmãos? Porque Pedro havia trabalhado, não durante o dia, ele havia trabalhado à noite. Eu nunca trabalhei à noite, minha esposa já trabalhou muito tempo já à noite, e eu sei que trabalhar à noite é mais cansativo do que trabalhar durante o dia. E o trabalho de Pedro era um trabalho físico, não era um trabalho mental. Por exemplo, meu trabalho é um trabalho mental.
eu fico a maior parte do meu trabalho durante o dia sentado, e é um trabalho mais mental do que físico. E o trabalho de Pedro era um trabalho físico. Ele lançava a rede, esperava um tempo, puxava a rede, lançava a rede, puxava a rede, a noite inteira fazendo isso. E Pedro, naquela manhã, era um pescador profissional frustrado, porque ele havia passado toda a noite lançando rede, puxando rede, e não havia pescado nenhum peixe sequer, nada. Já passaram aqueles dias assim de trabalho, em que você trabalha, e chega no final do dia, você está cansado, exausto. Você se joga na cadeira e fala: estou cansado. E hoje eu não fiz nada. Você não fez nada, você não produziu, as coisas não deram certo. Você tentou de um jeito, não deu certo, tentou de um outro jeito, não deu certo. Pedro, naquela manhã, ele tinha esse sentimento. Ele era uma pessoa frustrada. Havia trabalhado e não havia feito nada. E ele estava ali, já com os seus companheiros, já haviam puxado os barcos à beira do lago de Genezaré, já estavam preparando ali as suas redes. Quando eu estudo o texto, eu gosto de imaginar, eu imagino que ele estava ali preocupado com as contas a pagar, com o alimento que tinha que colocar dentro de casa, com as suas obrigações. Ele não havia pescado, não tinha um peixe sequer para vender. E então Pedro ouve um burburinho, um som diferente para a localidade, e ele olha e eis que ele vê se aproximando Jesus Cristo. E Pedro, nessa ocasião, ele já conhecia Jesus Cristo, porque Jesus Cristo havia curado a sua sogra um tempo antes. E Jesus Cristo vinha sendo seguido por um grande número de pessoas. E as pessoas queriam estar próximo de Jesus Cristo, queriam tocar Jesus Cristo. E Jesus Cristo ia recuando e andando, e vinha ali ensinando para elas, falando do amor de Deus, falando do reino do Senhor, falando de como as pessoas devem se relacionar, como um deve amar o outro, como eles devem amar a Deus. E as pessoas ficavam maravilhadas com Jesus Cristo, porque Jesus Cristo falava de uma forma diferente, Jesus Cristo sorria de um jeito diferente, Jesus Cristo tocava nas pessoas de um jeito diferente, e elas tinham sedes de estar ali perto de Jesus Cristo. E Jesus Cristo chegou perto ali de onde Pedro estava, e Pedro viu Jesus Cristo se aproximando, e então de repente Jesus surpreendeu a Pedro. Jesus entrou no barco, e ele olhou para Pedro e falou: Pedro, coloca um barco um pouco dentro da água. E Pedro ali, sem reação, sem poder negar, ele fez isso. E já cansado, frustrado, pensando no como seria o dia, pensando em descansar e os afazeres que ele teria depois do dia, Pedro ficou ali agora esperando, porque ele tinha que esperar. E Jesus Cristo continuava falando para as pessoas, e Pedro ficava sentado ali no barco, e Jesus Cristo estava falando para as pessoas, e estava falando também para Pedro. E ia ali pregando, falando da palavra do Senhor, dos seus mandamentos, para as pessoas e para Pedro. E então Jesus Cristo despediu a multidão, e as pessoas começaram a se dispersar e ir embora, e Pedro pensou: agora eu vou para casa. Jesus Cristo então olhou para Pedro e disse a Simão, capítulo 6, faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. E então Pedro olhou para Jesus, e eu acho que ele viu ali que Jesus não entendia de pesca. Talvez ele tivesse olhado para Jesus como olharia para mim, um homem que não entende nada de pesca. E ele falou para ele: mestre, havendo-te trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob tua palavra lançarei as redes. Irmãos, Pedro olhou para Jesus e falou assim: Jesus, o Senhor não é pescador. Porque Jesus, qual era a profissão de Jesus, irmãos? Ele era carpinteiro. O Pai de Jesus Cristo havia ensinado a Jesus como ser carpinteiro. E ele então, Pedro olhou para ele e como se estivesse falando assim: o Senhor não entende nada de pesca. Por quê?
Porque me disseram, irmãos, talvez vocês já tenham ouvido isso, eu nunca estive lá, e reforçando, eu não entendo de pesca. Lá no lago de Genezaré, não se pesca de dia. Me contaram que lá não se pesca de dia porque as águas são muito cristalinas. E o movimento do barco e o movimento da rede espanta os peixes. Então não se pesca de dia. Jesus ali falou para Pedro: Pedro, vá ao mar e lança suas redes. E Pedro então respondeu para Jesus como se fosse assim: Senhor, o senhor não entende nada de pesca. O pescador aqui sou eu. Aqui no lago de Genezaré não se pesca de dia. Aqui se pesca à noite. E eu trabalhei toda essa noite e nada pesquei. Mas, Senhor, eu vou fazer isso que o Senhor está falando, porque o Senhor está mandando. Sob a tua palavra lançarei as redes. E eles foram ao mar, a uma determinada distância, lançaram as redes e fizeram como eles sempre faziam. Esperaram, olharam para o outro como se dissesse assim: vamos agora puxar as redes, vai vir vazio e vamos para casa, porque temos mais o que fazer. Se curvaram sobre a borda do barco, agarraram a rede e fizeram aquela força para puxar uma rede vazia, e a rede não veio. E eles ficaram espantados, e fizeram mais força, muita força, e eram tantos peixes, que Pedro ficou maravilhado. E então, ele se lançou aos pés de Cristo. E note, irmãos, o que ele fez agora. Ele se agarrou a Cristo, e ele disse: Senhor, afasta-te de mim. Veja o que Pedro fez. Pedro se agarrou a Jesus Cristo, maravilhado, e as suas palavras disseram algo, mas a sua ação demonstrava que ele queria ficar apegado a Jesus Cristo. E então naquele dia, naquela manhã, Jesus Cristo falou: Pedro, a partir de hoje você não será mais pescador de peixes, você será pescador de... E Pedro então saiu ali seguindo a Jesus Cristo. Note aqui, irmãos, que Pedro naquela manhã, quando ele encontrou Jesus Cristo, ele tinha quantos peixes? Primeira vez, tinha quantos? 0, nada. Profissional frustrado, não havia, se trabalhasse com vendas, não sei quem trabalha com vendas aqui, não havia batido a meta do dia, não havia vendido nada, não havia pegado um peixe. Quando ele encontrou a Cristo, ele tinha ali uma verdadeira pequena fortuna em produtos que ele vendia, porque a sua profissão era vender peixes. E então Pedro abandonou seu barco, abandonou suas redes, abandonou seus peixes, e começou naquele dia a verdadeira saga da vida de Pedro. Alguns dias depois, Pedro viu Jesus Cristo curando um leproso. Viu uma pessoa gritando: leproso, leproso, porque eles tinham que fazer isso. A carne daquela pessoa era apodrecida. As pessoas fugiam quando viam os leprosos gritando. E Jesus Cristo não, Pedro viu, irmãos, ninguém contou para ele. Jesus Cristo não, ele foi até o leproso, ele orou por ele, ele tocou no leproso. E Pedro viu a carne do leproso ser curada. Pedro viu na sua vida com Jesus Cristo, ele viu um homem que vinha gritando: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, porque ele era cego. E Jesus foi lá e orou por ele, e ele foi curado. Pedro não ouviu isso, Pedro viu isso acontecendo. Pedro viu Jesus Cristo sendo transformado, transfigurado, num monte que nós chamamos de Monte da Transfiguração. E em cima daquele monte tinha ali Elias e Moisés. E eles então ali, também transfigurados, Jesus demonstrou para Pedro o verdadeiro Deus que ele era. Pedro não contaram para ele. Pedro viu Jesus Cristo ressuscitando a filha de Jairo. Pedro viu inúmeras maravilhas e como Jesus Cristo pode transformar a vida de uma pessoa. Mas Pedro, ele recebeu algo mais importante. Ele ouviu de Jesus a palavra. Pedro todos os dias ouvia de Jesus acerca dos mandamentos de Deus.
Pedro todos os dias ouvia de Jesus acerca disso aqui, da palavra do Senhor. O tempo passou, passaram-se 1, 2, 3 anos. Pedro aprendeu acerca do reino de Deus. Pedro aprendeu acerca de que Jesus Cristo era o maior no reino de Deus. E eles fizeram planos. No reino de Deus, eles teriam posição especial. E eles fizeram muitos planos para a vida deles. Só que os planos de Deus não eram os mesmos planos de Deus. E numa reviravolta, Pedro também viu Jesus Cristo ser aprisionado. O Cristo que ele amava, que ele aprendeu a amar, o Jesus Cristo amoroso, que ele ouvia do reino de Deus, que ele viu curando as pessoas, ele viu esse Cristo ser torturado, ele viu Jesus Cristo ser açoitado, ele viu as pessoas rindo de Jesus Cristo e cuspindo nele, e ele viu Jesus Cristo crucificado. Irmãos, Pedro agora já não sabia mais o que fazer. Os últimos 3 anos e meio da vida de Pedro haviam sido totalmente dedicados em seguir a Jesus Cristo. Pedro amava Jesus Cristo, mas ele tinha suas falhas humanas, assim como eu e você. Ele havia tentado defender Jesus Cristo quando ele tomou a espada de um soldado e cortou a sua orelha. Mas ele também era humano e ele era covarde. Ele havia negado Jesus Cristo 3 vezes, quando Jesus Cristo havia alertado ele de que ele o negaria. E Pedro também, durante esses 3 anos e meio, ele foi usado pelo próprio Deus. Quando Jesus Cristo perguntou: e vocês, quem dizem que eu sou? E Pedro então se levantou e respondeu: tu é o Jesus Cristo, o Messias, o Filho do Deus vivo. Mas agora, o que Pedro faria? Ele já não tinha mais o que fazer. Ele já não tinha mais planos para o futuro. E ele saiu andando, porque Jesus Cristo estava morto. Jesus Cristo havia sido crucificado. Jesus Cristo já não tinha mais como estabelecer o reino que eles haviam pensado que existiria. E eles andaram, e chegaram então no lago de Genezaré. Ali havia alguns barcos e algumas redes. E Pedro então voltou ao ser o que era, pescador profissional. Ele olhou para os companheiros que estavam com ele e disse: eu vou pescar. E eles disseram: nós vamos também. E entraram no barco, lançaram o barco ao mar, entraram no barco, puxaram as redes e passaram a noite, lançando a rede e puxando, lançando a rede e puxando, lançando a rede e puxando. E nada havia, irmãos. E aquela frustração, aquele sentimento ruim, a vida dele já estava triste, porque Jesus Cristo havia morrido. Ele viu Jesus Cristo sendo maltratado, ele viu Jesus Cristo crucificado, ele havia negado Jesus Cristo. Ele já não tinha mais nada de bom na vida dele, e nem aquilo que ele sabia fazer, que era pescar, estava sendo bem sucedido. E ele lançava a rede e puxava e nada vinha. E então, quando o dia já estava raiando, já se fazia claro, e eles estavam voltando para perto do mar, eis que surge um jovem, um homem, lá na praia, e pergunta para eles, João, versículo 21, ei, filhos, tendes aí alguma coisa de comer? Versículo 5. Aquele homem que estava no litoral, que estava na praia, estava falando para eles bem assim: tem alguma coisa de comer? E eles, pescadores profissionais, que já estavam frustrados, aí tiveram que responder: não temos nada. É como se você tivesse passado todo o dia de trabalho com um serviço que você tem que fazer. No final do dia o seu chefe chega para você e fala: e aí, fez? E você tem que falar para ele: não fiz nada. Totalmente frustrado. Uma vida que não serve para nada. Porque nem o que ele é bom em fazer, que é pescar, ele conseguia pescar. E então, esse homem que estava lá na praia, disse para ele:
lançai a rede à direita do barco, e a achareis. E assim eles fizeram. Lançaram a rede, já estava claro o dia. Esperaram, se debruçaram sobre a borda do barco e puxaram. Quando Pedro puxou, a fita VHS, tem muita gente aqui do tempo da fita VHS lembra, né? A fita VHS rebobinou. E ele se lembrou. Lembra quando a gente rebobinava a fita do VHS? E ele se lembrou. Ele viu em milésimos de segundo, do jeito que o nosso cérebro atua. Ele viu Jesus crucificado. Ele viu Jesus sendo açoitado. Ele viu Jesus sendo preso no Getsêmani. E ele foi lembrando de cada evento da vida que ele passou nos últimos 3 anos e meio. E ele se lembrou de como ele andou sobre as águas, de como ele afundou e Jesus tirou das águas. Ele se lembrou da mulher de fluxo de sangue que Jesus havia curado. Ele se lembrou de Lázaro sendo ressuscitado. Ele se lembrou de cada evento que ele passou com Jesus Cristo, até um dia, uma manhã, há 3 anos e meio atrás, em que ele se debruçou sobre o barco, e ele puxou uma rede que era para vir vazia, e a rede não veio. E naquele momento, em milésimos de segundo, o seu cérebro se lembrou, e ele então gritou: é o Senhor. E ele não foi capaz de esperar o barco voltar. Ele se lançou no mar, nadou, saiu da água, e eis que ele vê ali na praia quem, irmãos? É Jesus. E então eu imagino que ele chegou perto de Jesus, igual ele fez naquele dia, naquela manhã, ele se agarrou com Cristo. Aquele abraço gelado, igual quem tem filho aqui, filho pequeno que sai da água na praia, vem você e dá aquele abraço gostoso, gelado. Foi o abraço que Pedro deu em Jesus. O que Jesus era para Pedro, irmãos? Jesus era uma pessoa que Pedro tinha relacionamento. Quando o relacionamento de Cristo foi quebrado, Pedro já não sabia mais o que fazer. Ele já não tinha mais planos para a sua vida. Ele já não tinha mais caminho. Ele já não tinha mais para onde ir. Ele tinha relacionamento com Cristo. E sabe por que Jesus Cristo tinha relacionamento com Pedro e Pedro tinha relacionamento com Cristo, irmãos? Porque Pedro ouvia de Jesus Cristo a sua palavra todos os dias. Todos os dias, todas as manhãs, Jesus Cristo fazia um culto com Pedro. Todas as noites, Jesus Cristo fazia um culto com Pedro. Todos os dias, Jesus Cristo falava para Pedro acerca do reino dos céus. Todos os dias, Jesus Cristo ensinava para ele acerca dos mandamentos e como os mandamentos deveriam ser guardados. Todos os dias, a palavra do Senhor era plantada, ensinada para Pedro como ela deveria ser seguida. E Pedro então descobriu que ele tinha relacionamento com Cristo e ele amava Jesus Cristo, porque ele se relacionava com ele. Onde nós somos diferentes de Pedro? Nós somos diferentes de Pedro com Jesus Cristo no relacionamento. O que é relacionar-se com Jesus Cristo, irmãos? Relacionar-se com Cristo é estudar as suas palavras e orar todos os dias. Sabe por que Pedro sentia saudade de Jesus Cristo? Porque ele conhecia Jesus Cristo. O quanto eu e você, o quanto nós conhecemos Jesus Cristo. Leia o que está escrito aqui em Deuteronômio. Deuteronômio 11, no versículo 18. Veja o que a palavra do Senhor nos ensina. Deuteronômio 11, 18. Ponde, pois, essas minhas palavras no vosso coração e na vossa alma.
Atai-a por sinal na vossa mão. Isso é, tudo que você tem que lançar a mão para fazer, tem que ser de acordo com a palavra do Senhor. Para que estejam, atai-as por sinal na vossa mão, para que estejam por frontal entre os olhos. Ensinai-as aos vossos filhos, falando delas, assentado em vossa casa, andando pelo caminho, deitando-vos e levantando-vos. Escrevei-as nos umbrais da vossa casa e nas vossas portas, para que se multipliquem os vossos dias e os dias de vossos filhos na terra, que o Senhor, sob juramento, prometeu dar a vossos pais, e sejam tão numerosos como os dias dos céus acima da terra. A palavra do Senhor nos ensina, irmãos, que nós temos que estudar a sua palavra a todo o momento. Todo momento. Nós temos um Deus que quer que nós nos relacionemos com Ele, não é apenas o sábado, não é apenas o dia do Senhor, quando nós nos direcionamos à igreja. Nós não temos que abrir a palavra do Senhor apenas aqui. Nós não temos que abrir a palavra do Senhor apenas quando alguém vai fazer um culto na nossa casa, um irmão. Nós não temos que abrir a palavra do Senhor apenas quando nós estamos, talvez, estudando ali com uma pessoa que nós estamos dando estudo bíblico. Não, a palavra do Senhor nos diz que nós temos que falar da palavra do Senhor todo o momento. Pedro amava Jesus Cristo porque ele se relacionava com Cristo todos os dias. E estudar a palavra do Senhor todos os dias se tornou uma coisa difícil quando nós abandonamos o estudo da palavra. Querem ver? Todo começo de ano, uma vez eu fiz uma mensagem na igreja de Santa Mônica de Ano Novo, e eu falei isso lá. Eu vou falar isso com vocês aqui novamente. Todo começo de ano, começou o ano, vamos fazer um propósito para o ano novo. Cada um vai fazer um propósito pessoal. Qual o propósito que a maioria das pessoas na igreja faz? Esse ano eu vou fazer o... Todo mundo sabe disso. E você começa o primeiro dia, é agora, esse ano vai, irmãos. Esse ano, vou fazer meu ano bíblico. Gênesis 1, lê. Segundo dia, você vai. Terceiro dia, já dá aquela rateada. Termina a primeira semana, muitas vezes, o ano bíblico já foi. E eu vou dizer para vocês por que isso acontece. Há alguns anos atrás, eu gostava de correr. Não era rápido não, tá, irmãos? Mas corria. Colocava o tênis e corria. Ficava correndo aí na rua. Eu gostava de correr. Quando eu parei de correr, um dia eu parei de correr. Porque, irmãos, correr, ó, a dica, hein? Correr emagrece demais. Então não corram, tá? Eu parei de correr porque correr emagrece demais. E como os irmãos podem ver, eu não posso emagrecer muito, porque eu não tenho muito o que perder. Então, eu corria. E eu já estava assim, dias de domingo, por exemplo, que eu tinha mais tempo, eu acordava de manhã cedo, o sol nem havia raiado ainda, e colocava um tênis e ia correr. Já estava correndo 30 quilômetros, eu queria correr uma maratona. Só que aí, por vários motivos, parei de correr. Já estava correndo 30 quilômetros. Irmãos, quantos metros tem 30 quilômetros? 30 mil metros. Para se correr 30 mil metros, tem que se correr primeiro quantos metros? 1. Ninguém consegue correr 30 mil metros, 10 mil metros, 42 mil metros, 195, correndo o último. Você tem que correr o primeiro. Então vamos lá. Há quanto tempo que você não lê a Bíblia? Não precisa responder não. Pense aí. Há quanto tempo que você não para orar? Então agora você vai voltar a se relacionar com Cristo. Você quer ter o mesmo amor que Pedro tinha. Você quer ter aquela saudade que Pedro tinha. Você quer viver momentos maravilhosos, assim como Pedro viveu. E agora você vai se relacionar com Cristo lendo a Bíblia. Sabe quanto você tem que ler da Bíblia, irmãos? Um capítulo? Não, irmãos. Um versículo. Hoje, quando você chegar em casa, você vai falar: Senhor, eu já abandonei a leitura da Bíblia há muito tempo. Eu nem lembro quanto foi a última vez que dentro da minha casa, sozinho, eu abri a Bíblia para ler. E eu vou retomar isso.
Eu gostaria, Senhor, de voltar a me relacionar com o Senhor através da leitura da Bíblia. Irmão, abra sua Bíblia e leia um versículo. Não leia 2. Não leia um capítulo. Leia um versículo. Amanhã você vai ler a Bíblia de novo. E amanhã você vai querer ler 2 versículos. O tempo vai passando, você vai ler um capítulo, um salmo. Depois, você que começou também, naquele dia que você leu um versículo, você orou 1 minuto. E você vai falar, mas Luiz Cláudio, orar 1 minuto? Irmão, faça um teste antes. Quando você estiver sentado, coloque seu celular no cronômetro regressivo para 1 minuto, feche o olho e espere ele despertar 1 minuto. Quando der 30 segundos, você vai abrir o olho para saber se ele não passou ali e não falhou o despertador. Ore 1 minuto. No outro dia, você vai orar 2. E depois você vai orar 3. E depois você vai ter tempo e tempo de oração com Jesus Cristo. Sabe o que acontece, irmãos? É que nós perdemos relacionamento com Cristo. Nós nos relacionamos com Cristo aqui dentro da igreja. Só que a gente vem para cá e ouve pregadores, pregadoras, homens e mulheres falando acerca de Jesus Cristo, que a gente sabe que está escrito aqui, mas nós não conhecemos. Quem é o Jesus Cristo que você vem encontrar os sábados, alguns domingos e quase nenhuma quarta-feira na igreja? Quem é esse Senhor? Quem é esse Jesus Cristo que você vem ver aqui? Sabe quem é Ele talvez para você? Ele não é ninguém. Ele é um estranho, porque você não se relaciona com Ele. Ouça, e eu vou ter muito cuidado ao falar isso que eu vou falar agora. Eu sou adventista do 7º dia há 39 anos. Especialmente lá na década de 80 e começo da década de 90, existiam muitos pregadores que vinham na igreja e colocavam aqui um quadro. Na época daquele quadro verde que era de giz. Pegavam um giz e faziam um diagrama assim. E eles ensinavam o que era aquele diagrama, irmãos? Quem lembra? Chuta aí. Alguém que é mais antigo de igreja lembra? Eles ensinavam ali as 2.300 tardes e manhãs a profecia de Daniel. Eu sou adventista do 7º dia há 39 anos. E eu gostaria de confessar algo para vocês. Se colocar um quadro aqui na frente da igreja, eu não sei ensinar daquela forma como eles ensinavam. E eu vou dizer algo para vocês. É importante nós sabermos as profecias bíblicas? Sim, é importante. Nós temos na igreja um livro que se chama Manual da Igreja Adventista do 7º dia. É importante, especialmente a liderança da igreja, conhecer, entender e saber o que está escrito no Manual da Igreja Adventista do 7º dia? Sim, é importante. Mas eu vou dizer algo para vocês agora. O mais importante que nós temos na igreja, que isso não pode falhar, porque se você não souber ensinar as profecias, no quadro ali, o diagrama das profecias, vai lá, tudo bem. Se você não sabe o que está escrito lá na página 15 do Manual da Igreja Adventista do 7º dia, vai lá, tudo bem. Mas existe algo, irmãos, que você não pode falhar. O mais importante na nossa vida, na Igreja Adventista do 7º dia, é nós termos relacionamento com Jesus Cristo. Nisso, irmãos, nós não podemos falhar. Porque se você não souber ensinar ali as profecias, vai lá, tudo bem. Se você não souber o que está escrito lá naquela página do manual, vai lá, tudo bem, você consulta outra pessoa, irmão. Eu sei que você entende muito de profecia, me ensina aqui, porque eu estou precisando aprender. Mas existe algo, irmão, que eu gostaria de falar para vocês, que vocês soubessem novamente, que fosse reforçado, e que nessa manhã, Deus está falando para mim e para você, nós não podemos falhar e deixarmos de ter relacionamento com Jesus Cristo. Nós não podemos deixar de sentir saudades, assim como Pedro tinha saudade de Cristo naquela manhã. E quando ele soube que era o Senhor, ele se jogou no mar, foi ao encontro de Cristo e deu aquele abraço gelado. Nós não podemos, não é aceitável
nem é admissível. Nós não podemos ter na nossa vida falta de relacionamento com Cristo. Que tipo de cristãos nós somos? Cristãos nós somos se nós admitimos não ter relacionamento com Cristo. Se todos os dias nós não vamos ao encontro do Mestre. Se todos os dias nós não fechamos nossos olhos e dizemos: Senhor, eu estou aqui novamente para conversar com o Senhor. Falta de relacionamento com Cristo, irmãos, é inaceitável. É inaceitável na vida do cristão. É inaceitável esperar um Cristo que nós não conhecemos. Leia um versículo da sua Bíblia hoje, irmãos. Passe 1 minuto orando ao Senhor. Faça isso durante essa semana. No próximo sábado você vai voltar nessa igreja. E na hora que você ouvir falar de Jesus Cristo, você vai falar: esse aí eu conheço. Esse é o meu Deus. Essa semana eu estive com Ele. Essa semana eu conversei com Ele. Essa semana eu li 7 versículos da Bíblia, mas foi tão bom, irmãos. Essa semana, esse Senhor que eu estou presenciando agora, Ele esteve lá dentro do meu quarto, esteve lá na minha sala, Ele me abraçou, eu senti Ele lá na minha casa, e foi algo maravilhoso. Não se dá alimento forte para quem está há muito tempo sem comer, irmãos. Se dá alimento fraco. E nós precisamos voltar a nos relacionarmos com esse Cristo. Ande todos os dias falando do Senhor. Escreva da palavra do Senhor nos umbrais das portas da sua casa. Coloque a palavra do Senhor dentro da sua casa. Que as suas mãos sejam lançadas e tudo que ela lançar seja com base no que o Senhor faz. Escreva a palavra do Senhor na fronte da sua testa, para que os seus olhos possam ser direcionados àquilo que é aprovado pela palavra do Senhor. Coloque a palavra do Senhor na sua boca, para tudo que você falar possa ser aceitável pelo Senhor. Tenha relacionamento com Cristo, para que você possa ser salvo. A nossa vida não pode ser uma vida vazia. Nós não podemos ser adventistas do 7º dia de placa de igreja, de nome em livro da igreja. Nós temos que ser pessoas que têm relacionamento com Cristo. Um dia, irmãos, nós teremos o mesmo privilégio que Pedro teve, de andar com Jesus Cristo. Mas Jesus requer de nós que nós o conhecemos antes, que nós tenhamos relacionamento com Ele. Não é aceitável um cristão não ter relacionamento com Cristo. Mas nós não podemos acreditar que nós faremos anos bíblicos que nós já falhamos em fazer diversas vezes. Portanto, aceite o desafio de Cristo. Durante essa semana, tenha uma semana de relacionamento diferente da semana que você teve nessa anterior. Tenha pequenos encontros com Cristo. Ele vai transformar. Ele vai transformar a minha e a tua vida. E quando nós vermos, nós já estaremos andando com Ele a todo instante, falando da palavra dEle a todo momento. E então, nós teremos esse privilégio. Feche seus olhos. Um dia nós sabemos, Senhor, que nós poderemos estar andando com o Senhor. Nós poderemos ouvir dessa palavra que hoje nós temos escrito nas Sagradas Escrituras, da sua santa boca. Nós teremos o privilégio de ver o Senhor abençoando o pão e repartindo numa santa ceia. Nós teremos o privilégio de ver as marcas que o Senhor carrega por nós, as marcas que o Senhor carrega por nossos pecados. Para tanto, Pai, nós temos que ter, nós bem sabemos, como o Senhor nos ensinou nessa manhã, relacionamento com o Senhor. Nós temos que sentir saudades. O Deus Jesus Cristo que nós ouvimos aqui na sua santa casa não pode ser um Deus distante. Tem que ser um Deus que nós nos encontramos todos os dias, dentro dos nossos lares, no nosso trabalho, quando nós estamos andando na rua. Um Deus que nós conversamos não apenas no dia de sábado, enquanto alguém está fazendo uma oração aqui na frente da igreja, mas um Deus que nós conversamos
a todo instante. Esse é o tipo de relacionamento que o Senhor quer que nós tenhamos com o Senhor. Nós bem sabemos, nós recebemos e ouvimos a sua palavra nessa manhã. Mas, Pai, nós já falhamos tantas e tantas vezes ao tentar. Portanto, Senhor, eu peço que neste momento o Senhor transforme a nossa mente, o nosso coração, para que nós possamos fazer de uma forma diferente da que nós estamos fazendo. Para que nós, Pai, possamos abrir a Bíblia, sim, se for necessário, ler um versículo para que nós possamos retomar, que nós leamos um versículo. Se for para ficar 1 minuto em oração com o Senhor, que nós fiquemos, porque o Senhor, a sua presença é poderosa, Pai, nós sabemos. 1 minuto na sua presença é muito mais valioso do que horas e horas na presença de homens. Nós sabemos, Senhor, que se nós nos entregarmos verdadeiramente ao Senhor, o Senhor fará maravilha na nossa vida. Senhor, que se for para acontecer dessa forma, que aconteça, Pai. E que, Senhor, nós não possamos escolher, nem determinar também como será. Que nós possamos nos colocar, Senhor, eis-me aqui, para fazer um tempo de relacionamento com o Senhor. E que esse tempo, Pai, não seja um tempo de uma semana apenas, mas que se torne algo por toda a vida, até o dia da sua breve volta. Porque a partir deste momento, nós teremos eternamente o Senhor face a face. Nós andaremos com o Senhor, nós nos abraçaremos com o Senhor. Nós poderemos ouvir o Senhor nos chamando por um nome especial que o Senhor nos dará, escrito numa pedra branca, como está escrito em Apocalipse. E ali, Pai, nós teremos toda a eternidade para estar contigo. Transforma, Pai, o nosso coração, transforma o nosso ser, transforma o nosso caráter. Ó Deus, nós oramos em nome do Senhor Jesus Cristo, porque Ele é o nosso Messias, o nosso Salvador, e em nome dele nós oramos. Amém, Senhor.